Arro, gente querida! Ahá, mulheres! Hoje eu venho trazer para vocês 3 motivos pelos quais algumas pessoas e muitas pessoas querem mudar o patamar financeiro, querem elevar o patamar financeiro e não conseguem. Ou até querem sair, por exemplo, de situações de dívidas, situações difíceis financeiras e não conseguem. Então vocês sabem que eu vou falar aqui de uma visão sistêmica e talvez, quem sabe, até espiritual. Mas primeiro a gente vai começar com a questão sistêmica familiar, da nossa ancestralidade, da nossa consciência arcaica, algo que vem no campo familiar, algo que vem no campo mórfico e que tem uma força muito grande. E o que acontece? Muitas vezes a gente fica querendo solucionar uma questão financeira. Só que, como nós vamos tentar solucionar? Nós vamos usar o já conhecido, o que nós já conhecemos. Os caminhos neuronais, os caminhos cerebrais, os caminhos do corpo, o caminho do músculo, do pensamento, da razão, do sentimento que a gente já conhece. Então, a gente fica tendo um olhar a partir do já conhecido, do que a gente já experienciou, já viveu, já vivenciou, e a gente fica tentando fazer mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo, de diversas maneiras. Por quê? É o que a gente herdou da nossa família, é o que a gente aprendeu na nossa vida, é o que a gente já conhece e é o que a gente já vivenciou. Então a gente já sabe aquilo no fundo da nossa mente inconsciente. Então a gente repete e fica, como eu digo, preso no caminho da raposa, sem conseguir sair do lugar. Significa fazer o mesmo o tempo todo, achando que vai ter um resultado diferente. Então, por exemplo, um exemplo disso é uma cliente minha que, há mais ou menos um ano atrás, ela teve um problema financeiro. Teve uma época de vacas magras no trabalho dela. E ela é uma pessoa que ela vende produtos online, tá? E o que aconteceu? Quando veio essa onda de vacas magras, ao invés dela criar um produto diferenciado, um produto novo para ela vender e ganhar mais recursos, ganhar mais dinheiro, não, ela se desesperou e começou a pegar objetos da casa dela e vender, né? Só faltou vender o carro ou vender a geladeira, mas ela começou a pegar vários objetos da casa dela e vender. E a gente foi fazer um trabalho de consultoria, de constelação familiar, com a leitura do campo, e o que foi visto? Que o bisavô dela, tá? Um bisavô dela, agora eu não lembro se era materno ou paterno, ele passou por um momento muito difícil de vacas magras e ele vendeu quase tudo da casa dele, porque ele não tinha, naquela época, como desenvolver um curso online, né? Outra coisa assim com mais facilidade que a gente tem hoje. E o que acontece? Aquilo estava ainda sem consciência no campo. Então, uma descendente vai reproduzir aquela informação que tem ali nesse campo mórfico, compreendem? Então é muito fácil a gente querer fazer coisas diferentes, mas a gente acaba fazendo a mesma coisa que nossos antepassados fizeram, porque nós estamos no modus automático, que é como a gente funciona, e a gente tem que acordar para isso. Um outro exemplo agora é que uma pessoa pode fazer isso ao contrário. Por exemplo, a pessoa, quando está muito feliz, começa a gastar muito dinheiro e começa a fazer dívida. Como que é isso? Ah, aconteceu alguma coisa boa na vida da pessoa, ela ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, que ela começa
a comprar um monte de coisa, a presentear um monte de gente e dar um treco na pessoa dela gastar muito dinheiro. Eu já conheci uma pessoa assim, eu já conheci um homem assim, que ele quando estava muito feliz, ele começava a comprar presente para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo e ficava no vermelho. Então ele fazia isso automático, num condicionamento, um condicionamento herdado, um condicionamento aprendido, algo que ele viu alguém fazendo, tudo isso a gente absorve. Então esse eu coloquei como a primeira causa de a gente querer resolver problemas financeiros, mudar de patamar, e a gente fica fazendo a mesma coisa e não muda. A gente pode até ter assim uma melhora no nosso trabalho, se abrir algo diferente, mais construtivo, mais criativo para a gente, mas se a gente estiver fazendo a mesma coisa que a gente fazia, é o que eu costumo dizer, 2 mais 2 sempre vai ser 4. Se a gente quer um resultado diferente, a gente precisa fazer de maneiras diferentes. Então atente para isso, esse é o primeiro motivo. Existem vários motivos, mas eu coloquei aqui 3 motivos que hoje eu vou falar com vocês. O segundo motivo é a criança interior ferida. A criança que tem dentro da gente aquelas partes nossas da nossa infância que não foram resolvidas e que a gente cresceu, nosso corpo cresceu, mas a nossa emoção não cresceu. Os nossos sentimentos, nossas emoções não amadureceram, não se apaziguaram, não encontraram paz, não encontraram alegria. Então a gente está sempre com raiva, ou se sentindo culpada, ou achando que não merece, que não pode, ou então eu não mereço, eu sou isso, eu sou aquilo, começa a se autopunir e se sabotar. Então a cura da criança interior é importantíssima. E depois a terceira coisa é a soma desses 2 motivos. A soma do que tem no nosso campo de ancestralidade, toda essa informação que vem pra gente, a criança interior ferida, e aí a gente constrói o que dentro da gente? Várias crenças limitantes, que são absorvidas através de vários pontos de vista que foram herdados, que foram aprendidos, que foram vividos, que foram observados, que foram absorvidos, e a gente criou aqueles vários inúmeros blocos de entendimento dentro da gente, mas que não fazem parte de uma verdade absoluta, fazem parte de pontos de vistas interessantes que nós temos, tá? Que foram também aprendidos na família. Se eu te perguntar, o que você aprendeu sobre dinheiro, sobre finanças, sobre recursos financeiros na sua família? A maioria das pessoas absorveu crenças limitantes dos pais, dos avós, dos tios, das pessoas à volta, da sociedade, da cultura, e que é tudo muito difícil, dinheiro é muito difícil, para ganhar é muito difícil, você tem que suar muito a sua camisa, o que vem fácil não é bom, né? E aquela coisa assim. E outra coisa muito interessante que eu tenho percebido muito nas pessoas com quem eu tenho trabalhado, a questão financeira, né? A questão da abundância divina. Eu chamo de abundância divina, porque eu considero que para a pessoa ser próspera, ela primeiro tem que se achar. Porque não adianta a gente ter todo o dinheiro do mundo, mas a gente não ter quem a gente precisa de verdade, a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós. Então, o despertar a consciência e a gente se amar. E aí, então, a gente começa a construir tudo que a gente quer na nossa vida abundantemente. Saúde, bons relacionamentos, a nossa vida profissional, a nossa carreira, né? Saúde no lugar que a gente mora, que a gente vive, saúde no nosso lar, dinheiro no bolso, dinheiro para dar e vender, não é bom assim? Dinheiro para contribuir conosco e com todos à nossa volta, porque o dinheiro é alegria, dinheiro gosta de servir.
E quanto mais a gente coloca o dinheiro a serviço do planeta, da humanidade, mais aquele dinheiro volta para a gente com muito mais, muito mais, muito mais. Então, é uma lei, a lei de ouro diz assim, a gente querer para o outro o que a gente quer para si. Então, quando a gente tá nesse centro de força, nesse lugar do divino dentro de nós, a gente vai querer para o outro tudo que a gente quer pra gente. E a gente vai esbanjar essa fartura financeira, a gente vai esbanjar essa energia de prosperidade verdadeira. Porque eu não estou me referindo aqui a uma pessoa ter um montão de dinheiro, mas ser avarenta, ser apegada, tá sempre com medo que vão roubar, que não vai ter, e se não tiver, não é isso, é abundância, é você transpirar nos teus poros a abundância, a prosperidade. Prosperidade é você ter o que você precisa na hora que você precisa. Então você não precisa ter milhões na sua conta. Você precisa de algo e aquilo vem na tua mão. Você quer realizar um projeto e aquilo se manifesta através da sua vontade, do seu sentimento, das tuas palavras, das tuas ações. Isso é maravilhoso. Isso é riqueza infinita, gente. Isso é sabedoria divina dentro de nós. É isso que eu estou conversando aqui com vocês. Então tem mais uma coisa que eu percebo muito nas pessoas, que é o medo de ter mais dinheiro. Porque aí dentro tem também dogmas religiosos e o medo de pecar. O medo de pecar aqui dentro, fundo, 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 lá na nossa mente subconsciente. O medo de pecar. O medo de não ser certo. O medo de pegar em algo pecaminoso como dinheiro. Então, todas essas coisas, se você colocar numa panela e misturar, e aí, de repente, você aqui comigo, se você está passando alguma dificuldade financeira, ou se você quer quebrar o teto, como eu costumo dizer, você chegou num teto financeiro, num patamar financeiro, você quer romper aquilo, você quer crescer e você não está conseguindo. Quando você percebe, você está se sabotando, você não está fazendo coisas que você precisava fazer, né? Tá procrastinando, a gente precisa olhar o que tem aí por trás, porque tem muitas questões que estão arraigadas na nossa mente subconsciente que a gente não tem nem noção. Quando a gente olha para as constelações familiares, por exemplo, que eu indico muito, e acredito que nós precisamos olhar esse lugar da nossa alma. Porque quando a gente fica querendo solucionar uma coisa, atentem bem ao que eu vou falar agora, que é muito sutil. Por exemplo, imagina que você está com uma questão financeira de teto que você quer romper, ou você faz muitas dívidas e tal e quer sair, e você pensa o quê? Você pensa, eu tenho que solucionar essa questão. E solucionar implica você repetir o conhecido, como eu falei na primeira coisa, que acaba não resolvendo nada. Quando você pensa em solucionar, de onde que você está partindo? Você está partindo daquele lugar que você está no campo mórfico na família, da tua alma, e que você pode estar num lugar errado. Você pode estar no lugar de alguém que foi excluído. Você pode também estar, por exemplo, hierarquicamente fora do teu lugar. E nesse lugar da alma, que a gente fica dentro do campo mórfico, do campo sistêmico familiar, nós vamos pensar em solução a partir desse lugar errado que nós estamos. Então, imagina que você está aqui, tá? Você está aqui, fora do teu lugar, no teu campo familiar. Isso a gente vê na constelação familiar, tá? E todo
toda busca por solução você vai buscar a partir desse lugar, mas você está fora do seu lugar. Imagina que você vai para o seu lugar certo na família e aqui você não precisa mais buscar solução. Por quê? Porque você está no seu caminho, no seu destino. E aqui, quando nós estamos no nosso lugar certo, o que é nosso vem pra gente. Compreende? E, por exemplo, quando nós somos crianças, lá pelos 7 anos, 8 anos mais ou menos, a gente tem uma recordação muito forte do nosso futuro, do que a gente veio fazer espiritualmente aqui no planeta, né? Só que a maioria de nós sai do lugar da alma, ou já vem meio perdido aí no campo mórfico, porque é muito comum a gente encontrar famílias, ancestralidades e familiares que já estão bastante distorcidos, que já estão bastante emaranhados. Então isso é muito importante a gente saber que quando a gente busca solução, às vezes, só de limpar os emaranhados e desidentificar com todos esses lugares e pessoas que nós estamos emaranhados nas constelações familiares, nós já entramos num lugar de solução, onde a gente acorda diferente, pensa diferente, sente diferente e o nosso corpo fica liberado daqueles cordões invisíveis que são os cordões energéticos dos campos sistêmicos. Compreenderam? Então, o que você pode fazer? Porque tem muita gente que não sabe disso e você pode ajudar também. Se você está aqui, vai no botão compartilhar e compartilha esse vídeo para ajudar muita gente. Compartilha para pelo menos 5 pessoas. Dessas 5, vai que 2, 3 vão assistir o vídeo e vão despertar para horizontes que sejam mais amplos para a vida delas. E você pode estar contribuindo aqui, tá bom? E clica aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai ver um link para o meu site, onde você vai ver o que está acontecendo sobre abundância divina. Clica lá, tem workshop acontecendo, tem comunidade acontecendo e você não vai ficar de fora, tá bom? Eu amo você, um grande arro para você, muita abundância divina na sua vida, que é o que eu te desejo. Arro!